Passageira do Tempo. Sérgio Fernandes Lopes. Romance espírita. Sinopse. Um tema instigante, tem como pano de fundo a abastada classe dos senhores de engenho, fazendeiros poderosos, e suas famílias altivas, na capitania de Pernambuco, no final do século XVIII. A história nos traz duas existências contínuas dos personagens principais. Na primeira fase, a protagonista chama-se Mariana, é a filha de um rico e influente fazendeiro. Desde muito cedo, se atrai pelo sofrimento dos outros, em especial pelos causados aos escravos, e também se interessa pelas questões sexuais. Com o passar dos dias, a moça se vê fortemente atraída por Julião, empregado da fazenda. Ele, que foi atraído, e traído por ela, encontrou na morte o seu castigo, prometendo se vingar, tanto do pai, quanto da filha. 2 séculos se passam, Mariana reencarna como Laura, e Julião retorna como Franklin. Será que o tempo apagará as reminiscências de um longínquo passado? O livro também aborda o preconceito, machismo, caridade, livre-arbítrio e a importância do orai e vigiai. Junte-se aos protagonistas, e prepare-se para iniciar uma jornada entre dimensões, que se entrelaçam e se completam, que criam indagações, mexendo com o imaginário. O texto é de fácil entendimento, e a leitura é fluida e envolvente. Acompanhe essa narrativa que se conclui de forma clara e esclarecedora. Boa viagem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Introdução. No final do século XVIII, um vento de liberdade varria o velho mundo. Em 1789, estava em marcha na França uma revolução que tinha por divisa a liberdade, igualdade e fraternidade. Grandes pensadores e filósofos, homens de espírito, discorriam acerca de ideais para uma nova ordem de equilíbrio no seio da sociedade. Do outro lado do Atlântico, no Brasil colônia, esses ventos demorariam a chegar. Ao invés de homens letrados, filósofos e pensadores, os homens eram rudes, necessários para manter aceso o fogo da fornalha onde se forjava a futura nação. Contrário aos ideais franceses, o que se encontrava era o trabalho escravo, indispensável, à época, para a colônia vingar. Desde 1532, com a instalação do primeiro engenho de açúcar, na capitania de São Vicente, até fins do século XVII, o açúcar foi o único produto de exportação. Outros engenhos começaram a surgir na região Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco. A princípio, a mão de obra utilizada era dos nativos da terra, os indígenas, que trabalhavam em regime de semi-escravidão. Com o crescimento da indústria açucareira, grandes contingentes de negros, trazidos à força da África, começaram a desembarcar em terras brasileiras. Imensas extensões de Mata Atlântica eram derrubadas para dar lugar a um verdadeiro oceano verde de cana-de-açúcar. No comando das famílias desses grandes proprietários, os senhores de engenho. Homens de boa têmpera, que afrontavam a natureza e venciam a terra. Inegavelmente, este foi o primeiro passo para a arrancada desenvolvimentista da nascente colônia. No início do século XVIII, as atenções se voltaram para a região das Gerais, com o achado de ouro e diamante em grande quantidade. O ouro de aluvião brotava do leito dos córregos e bastava uma bacia para ser extraído, tornando sua exploração barata, desviando, assim, capitais para a nova atividade. Por quase um século durou a exploração desenfreada do ouro e do diamante. Nesse período, muitos engenhos passaram à condição de fogo morto, como eram chamados aqueles que encerravam suas atividades, principalmente os da região Nordeste, onde existiam em maior concentração. Mesmo sob esse quadro negativo, os engenhos que permaneceram saíram fortalecidos, continuando a ter peso na economia da colônia.
As oligarquias formadas pelas famílias desses senhores mantinham uma forte influência nos hábitos e costumes sociais. A família Miranda Albuquerque não fugia a essa regra. Donatários dos primeiros tempos, há várias gerações estavam fixados naquele pedaço de chão. Muito se passara desde a primeira derrubada de mata para o plantio da cana. Nos dias que corriam, o engenho da Estrela era comandado pelo coronel Álvaro Miranda, que assim como seus antecessores, administrava seus domínios com mãos de ferro. Capítulo 1 1796. No final dos anos 90 do século XVIII, vamos encontrar Álvaro Miranda de Albuquerque, proprietário do engenho Estrela, na varanda da Casa Grande assistindo à recolha dos escravos. São centenas de peças para o trabalho duro nos canaviais. Mal chegado aos 30, é o típico homem de sua época e condição arrogante, prepotente, sua palavra tinha valor de lei em seus vastos domínios. Teve por herança enorme gleba no nordeste do país, dando tratos ao que seus antepassados construíram em várias gerações. Comandava com inteligência e determinação um verdadeiro exército de empregados escravos. Bom político, agia magnanimamente quando a situação lhe era favorável. Quando não, fazia valer com violência a sua vontade. Violento, cobrava a lealdade de quem o servia. A boca pequena, comentava-se o sumiço de mais de um que o teria desafiado. Quando perguntado, o feitor do engenho, Venâncio, respondia: "O tal aí deve ter sido pego pelos negros da terra, como eram chamados os indígenas." Perdido em seus pensamentos, é chamado à realidade quando uma menina finamente trajada corre ao seu encontro e abraça suas pernas. Se tanto, deve ter uns 4 anos. Sem se movimentar ele baixa a cabeça e, indiferente, olha para a menina. É Mariana, sua única filha legítima. Logo chega a Jacinta, mucama que serve na Casa Grande. "Desculpa, senhor, desculpa", e toma a menina pela mão, sumindo em um ângulo da imensa varanda que circunda a casa. Álvaro fica onde está por mais uns segundos e, em seguida, adentra uma das salas da casa indo servir-se, em um cálice de cristal, da mais pura aguardente. A simples visão da filha não lhe fazia bem. Embora o tempo passado, ainda não havia conseguido apagar da mente o que ocorrera. Apaixonado, contraíra núpcias com Lúcia, uma bela jovem, filha de fortes comerciantes locais. Bastante mais moça que ele, como costume da época. Só tinha no pensamento a felicidade de poder dar ao marido o maior número de herdeiros possíveis. Em suas conversas, confessava querer cada quarto daquele casarão ocupado por uma criança. O anúncio da gravidez foi motivo para uma grande festa, tanto na Casa Grande quanto na senzala. Álvaro deixou que seus negros se servissem à vontade de aguardente, afinal, era um dia de grande alegria e todos deveriam participar. A gravidez de Lúcia correu tranquila, e os meses que antecederam o nascimento foram de plena felicidade, e de planos para o futuro. Quando começaram os primeiros sinais de que a criança ia nascer, a agitação tomou conta do lugar. Uma antiga e experiente parteira já fora trazida do arraial para os procedimentos. Só que as coisas não correram como se esperava. Durante quase 2 dias, Lúcia sofreu com o trabalho de parto. Fizeram de tudo e usaram todos os recursos que tinham à mão, inclusive os chás de ervas que o minegro já idoso, tido como curandeiro, preparou. Coincidência ou não, logo depois de beber o tal chá, as coisas se resolveram e apontou para o mundo uma menina arroxeada em sofrimento, quase sem vida. A mãe, exausta, mal olhou a filha e desfaleceu. Tinha uma hemorragia que teimava em não cessar. Chegaram até a chamar o padre do arraial para dar o sacramento da extrema-unção, para mãe e filha, mas milagrosamente ambas sobreviveram. A jovem mãe, porém, nunca mais seria a mesma. O esforço,
de quase 2 dias de sofrimento, deixou-a paralisada da cintura para baixo. O choque para Álvaro foi devastador. Não quis sequer olhar a filha após o nascimento. Ao ver a mulher, teve a dimensão da tragédia que estava em curso na sua vida. A mulher era um arremedo do que fora antes, e parecia ter envelhecido uma vida inteira em 2 dias. Saiu do quarto e foi para seu escritório e, só então, solitário, desabou em convulsivo pranto, pondo para fora toda a dor que sentia. Não se passou um mês, e Lúcia faleceu. O viúvo tinha que calar no peito a dor e a revolta que sentia. Para um homem em sua posição de comando, não deveria haver espaço para fraquezas. E, assim, enjeitada pelo pai e tendo a mãe morta, a menina seria criada pela tia, irmã de Álvaro, e por Jacinta, mucama, e agora ama de leite. Mariana recebia uma educação rígida. Mostrava-se indisciplinada e voluntariosa, fazendo de gato e de sapato as mucamas. O único freio que às vezes dava jeito era a tia Júlia. Muito do que fazia era para chamar atenção. O pai sempre ausente, mesmo estando no engenho, não tinha o menor interesse pela vida da filha e ignorava o que se passava com a sua educação. O tempo na casa grande fluía em lentidão. Na ausência de outras crianças, a amiguinha de Mariana desde a primeira infância, era a Ritinha, companheira de folguedos. Suas feições suaves e a pele clara denunciavam sua origem mestiça. Certamente, o pai era algum branco que trabalhava no engenho. Seu nome derivava de uma homenagem a Santa Rita de Cássia, e a semelhança parava por aí, pois era atrevida e atirada. Aos 13 anos já se deitava com negros e brancos, o que era acontecimento natural para gente de sua condição. Era encorpada, bonitona e não tinha homem que não lhe pusesse os olhos. Isso não fugia da observação de Jacinta, que alertava assim a Júlia sobre a proximidade das duas meninas. Nas noites quentes, pela veneziana da janela de seu quarto, Mariana ficava ouvindo os cânticos entoados pelos escravos recolhidos à senzala. Eram como lamentos. Cessavam os cantos e, mais tarde, um outro tipo de ruído chamava sua atenção e despertava sua curiosidade. Ela não sabia identificar os gemidos que ouvia. Certa noite, perguntou a Jacinta: "Que barulho é esse que a negrada sempre faz depois da cantoria?" "Eu que não ouço barulho algum", respondeu a mucama, disfarçando, por não saber explicar para a sinhazinha que os negros e as negras estavam enroscando pernas uns com os outros. Jacinta não gostava daquilo e ficava preocupada por Mariana. A moça era muito curiosa. Os negros, que eram vistos como animais pelos seus donos, desfrutavam de larga liberdade sexual, pois, quanto mais escravos nascessem, mais o patrimônio do senhor aumentava. Os dividendos pagos faziam crescer a mão de obra. Uma tarde, sem nada a fazer e com a vigilância afrouxada sobre elas, Ritinha propôs irem até o ribeirão que cortava a propriedade para molharem os pés. E lá se foram as duas. Ao se aproximarem, diminuíram o passo, pois ouviram risos e conversas em voz alta. Curiosas, foram se esgueirando até atrás de uma moita e ficaram quietas para melhor observar. Duas negras nuas se banhavam e conversavam animadas quando chegaram os que deveriam ser seus parceiros que, sem cerimônia, tiraram os andrajos que vestiam e foram ter com elas na água. Um dos casais saiu da água e deitou-se na grama à margem, iniciando ali o coito, contorcendo-se. A essa altura, Mariana mal se continha, um calor enorme parecia querer consumi-la, e sua boca de repente ficou seca. Olhava fixo para aqueles dois corpos que se contorciam, e agora começava a compreender o que significavam os gemidos que vinham da senzala naquelas noites quentes. O outro casal saiu do ribeirão e também se deitou perto de onde estavam as duas. Logo levantaram e cobriram os corpos com os panos que usavam, e se foram por caminhos diferentes. Vamos,
Vamos logo, sinhazinha. Espera um pouco. Tô com as pernas tão bambas que se levantar agora caio. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Teve pensamentos sugestivos com o que assistiu, e se encontrava em um estado de excitação quase incontrolável. A partir daquele dia no Ribeirão, Mariana começou a prestar mais atenção em homens, começando a reparar mais nos empregados da fazenda e, por que não dizer, nos negros também. Agora, sempre que podia, era ela que convencia o Ritinha a irem molhar os pés. Mais de uma vez, Jacinta foi buscá-la atrás das moitas observando o folguedo dos escravos. Vambora, sinhazinha, que se sim a Júlia descobre que você vem aqui eu tô no tronco, ora se tô. Não conta nada do que viu para ninguém, não. E você, Ritinha, depois nós conversa, e assim, uma ficava na dependência da outra para ninguém saber o que acontecia. Sempre que podiam burlar a vigilância da tia ou da mucama, lá ia Mariana e Ritinha para a beira do Ribeirão Doce. Talvez fosse o clima tropical ou dela mesma, mas a verdade é que vivia afogueada. Um rubor subia ao seu rosto e nesses momentos procurava o refúgio de seu quarto. Ficava, então, recordando as imagens dos negros na beira do Ribeirão, e uma lassidão tomava conta de seu corpo. Certo dia, ao ver Jacinta resmungando procurando por Mariana, tia Júlia interpelou a negra e pressionou até que o segredo teve fim. Ela mesma foi buscar a sobrinha. Jacinta teve sorte em não ir para o tronco, não por bondade de Júlia, mas para que Álvaro não ficasse a par do que estava acontecendo sob suas barbas. A partir de então, a vigilância foi mais cerrada, e por algum tempo elas não se aventuraram mais em tais excursões. Capítulo 2. A importância e o prestígio do engenho da Estrela eram incontestáveis, um dos primeiros da região a fomentar o desenvolvimento local. A partir dele, outros engenhos surgiram e o Arraial, que contava com boa população, reunia aos domingos a fina flor da sociedade local para assistir à missa e receber o sacramento da comunhão. Senhores de engenho, meiros, comerciantes, todos colocavam suas melhores roupas para se mostrarem. As mulheres mais velhas ornavam-se com joias dignas de serem exibidas em festas da corte. Esse era o grande acontecimento de integração social naquelas paragens. Os solteiros colocavam olhos nas donzelas e flertavam. Mariana, com sua beleza fria, chamava a atenção dos rapazes que procuravam chegar até ela. Invariavelmente, eram tratados com ironia e sarcasmo. Ela dizia a Ritinha que não gostava do tipo, muito engomadinho, perfumadinho, uns branquelos sem graça. O que despertava maior interesse nela e atraía, eram os peões, capitães do mato, homens rudes, de mãos grossas, e pele vincada pelo sol e o vento, o corpo esculpido na lida pesada do dia a dia. Mariana tinha um quê de crueldade em seu modo de ser. Seu olhar mudava quando sabia que algum negro ia para o pelourinho ou para o tronco, ficava excitada. Postava-se na varanda como se fosse assistir a um espetáculo e se comprazia cada vez que o relho descia forte no lombo do coitado. Nesses momentos, costumava cruzar olhares com o supliciador, como a encorajá-lo a bater cada vez mais forte. Seu preferido era o Julião, capitão do mato, e homem de confiança do feitor. Era capaz de ficar horas assistindo ao sofrimento de um escravo preso ao tronco, sangrando sob o sol inclemente. Isso, a princípio, causou espanto nas pessoas, mas com o tempo deixaram de reparar no fato. Em seus devaneios, Mariana sempre incluía Julião. Insinuava-se quando tinha oportunidade de cruzar com ele, que por sua vez só olhava com o rabo do olho, certo que ela não era mulher para ele, além do respeito que todos nutriam pelo coronel Álvaro. Ficou surpresa e com uma ponta de ciúme quando Ritinha lhe confidenciou, com um sorriso estampado no rosto. Preciso falar com você. Pois desembucha logo.
Tô vindo dos lados do canavial e não é que Julian cruzou meu caminho, me derrubou nos matos e me usou. E você, gostou? Falou com falso desinteresse. Ritinha deu uma risada escrachada e ia falar alguma coisa, quando girou nos calcanhares e saiu correndo, balançando a saia de chitão. É que tia Júlia estava se aproximando. Essa menina parece que viu um passarinho azul. Sobre o que estavam falando? Nada não, tia. Coisa boba. Quase roxa, pediu licença à tia e retirou-se para o quarto. Estava ambiciosa em saber mais detalhes do ocorrido. Todas as respostas para sua curiosidade vieram no dia seguinte. Onde já se viu, que desplante o tal de Julião se deitar com a negrinha e sequer olhar para ela. Iria provocá-lo, e assim o fez. Algumas semanas depois, ao término da missa, deu um jeito de chegar perto dele e disparou. Sei que você anda deitando com a Ritinha nos matos. Surpreso, mas homem experiente, topando o desafio, respondeu. E ela gosta muito. Mariana ficou sem ação, pois não esperava uma resposta atrevida como aquela. Tirou os olhos de cima dele e, com muita raiva, retirou-se. Isso não passou despercebido de Tiana, mucama antiga da casa, que era uma espécie de olhos e ouvidos de Sinhá Júlia. A intenção de Mariana estava clara: queria constranger o homem, intimidá-lo e, quem sabe, assim seduzi-lo. Não se conformava com o fato de que ele continuasse se deitando com Ritinha, e sequer tivesse olhos para ela. Por sua vez, ele tinha bastante experiência com as escravas e as negras da terra, que se ofereciam para brincadeiras a qualquer hora, em qualquer lugar. Essas eram totalmente desprovidas de pudor. Com moça fina não sabia lidar. Quando ela falou sobre a Ritinha, sentiu o olhar de desafio da sinhazinha. Sabia onde ela estava querendo chegar, mas, cauteloso, a princípio repelia a ideia, embora no mais recôndito de seu ser existisse a vontade de possuir aquela menina atrevida, branca como o leite. Logo que pôde, Tiana foi procurar sua sinhá e contou o ocorrido. Sabedora do que a sobrinha era capaz, foi ter com ela e interpelá-la. De jeito algum, e eu lá sou de pôr-lhes em uma coisa daquelas. Falou com convicção, afastando um pouco a suspeita. Sua tia não estava totalmente convencida e ordenou que Tiana apertasse o cerco. Ritinha, por sua vez, continuava se encontrando com o moço. Em um dia de folga, Julião havia combinado de se encontrar com Ritinha. Sabendo do encontro, Mariana decidiu que era ela quem iria. Hoje vou em seu lugar e só quero ver o que aquele poltrão vai fazer, e riram a valer. Deu um jeitinho de enganar a pobre Jacinta mais uma vez e, meia hora antes do combinado, já estava no local. Ela ardia, parecendo até estar com febre. Não esperou muito e Julião surgiu, cambaleante, visivelmente bêbado. Dia de folga, tinha ido beber da boa cachaça com os companheiros. Quando viu a sinhazinha, exclamou. Ué, a pretinha clareou ou eu bebi demais? Tô abusando da aca. Mariana foi até ele passando os braços ao redor de seu pescoço. A provocação foi demais, e suas resistências desabaram. Desvencilhando-se do abraço, empurrou-a, fazendo-a cair sobre a grama alta. Levantou saias e anáguas expondo suas carnes alvas e firmes. Começou a remover, não sem dificuldade, a calçola da moça, no que foi ajudado por ela própria. Baixou suas calças até os joelhos e possuiu-a brutalmente, como se estivesse deitando com qualquer negra. Tendo acabado o ato, com a mesma rudeza com que chegara, levantou e, sem nenhuma palavra, foi se afastando cambaleante, mal se sustendo sobre as pernas. Mariana ficou ali deitada quase desfalecida. De prazer. Quando se recobrou,
Colocou de volta a calçola, levantou, ajeitou como pôde o vestido e tomou o rumo de casa. Conseguiu não o que eu queria. Falou em voz alta num tom de ironia. Mariana, matreira como era, aproximou-se da casa com cautela, pois não queria ser vista por ninguém no estado em que se encontrava. Já estava nos degraus da escada, nos fundos da entrada dos serviçais, quando ouviu. De onde é que sinhazinha vem assim? Ela levou um dedo aos lábios pedindo silêncio a Jacinta. O vestido sujo de grama e terra, os cabelos em desalinho, mais parecia a chegada de um combate do que de um passeio inocente pelo engenho. Com a ajuda da mucama foi se esgueirando até chegar ao seu quarto. Fechou a grande porta e foi direto ao espelho se olhar. Avaliou bem seu estado. Duas manchas sob os olhos denunciavam sua exaustão, embora a expressão de prazer continuasse estampada em seu rosto. Com a ajuda da mucama, tirou as roupas. A calçola estava vermelha de seu sangue, o que fez Jacinta gelar e soltar uma imprecação. Fizeram um amarrado com as roupas sujas e esconderam no fundo de uma arca de peças de cama. Depois se daria um jeito de lavá-las sem levantar suspeitas. O que queria agora era um banho, e ordenou que a mucama providenciasse água quente. Tudo ia dar certo, ninguém a viu chegar. Mesmo. Desde que se aproximara da casa, um par de olhos bisbilhoteiros acompanhou seus passos, cada gesto e viu bem o estado em que ela chegou. Tiana. Fiel como um cão assim a Júlia, só não tinha visto Mariana junto com o capitão, mas bem imaginava com quem ela devia ter estado. Ouvido grudado na porta do quarto, ouviu bem as imprecações de Jacinta e o barulho da pesar da arca abrindo e, logo depois, se fechando. Sumiu na hora exata em que a porta do quarto se abriu, e Jacinta de lá saiu com cara de preocupação. Não podia perder tempo. Tinha que contar o que estava acontecendo. Só não tinha o flagrante, pois a lida na casa não a deixara a sair. Tiana estava agitadíssima. Foi à procura da Sinhá e encontrou-a recebendo amigas em um dos salões. Teria que se conter, pois não devia incomodar a sua senhora. Quando foi oportuno, soltou o verbo. Contou tintim por tintim, tudo o que vira e ouvira. Os cabelos de Júlia arrepiaram. Sem esperar mais um segundo, foram as duas para o quarto da sobrinha, que, após ter se banhado, estava agora deitada, quase dormindo. Abriram a porta com um estardalhaço, o que assustou Mariana, e foram direto para a arca. A menina gelou. Com certa fúria, começaram a jogar para o alto aquelas roupas de cama, bordadas na mais fina renda, que esvoaçavam como grandes aves brancas. Quando chegaram ao fundo, a prova que procuravam com tanto empenho o vestido sujo de barro e grama e a calçola com sangue que ainda não secara por completo. Foi para cima dela, que a essa altura estava sentada, toda encolhida sobre a cama. Quase esfregando em seu rosto as peças sujas, bramia. O que significa isso? Berrava a plenos pulmões. Jacinta e Ritinha chegaram. Mariana agora chorava. Nunca se imaginou em uma situação daquelas. Seu pranto arrefeceu um pouco a fúria histérica da tia. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que a culpa não é minha. Ele me forçou, eu não queria isso pra mim, eu juro. Ele estava bêbado, me jogou no chão e fez o que fez. Tirou meu respeito. Ele quem? Ele quem? O capitão Julião. Ah! Quando meu irmão souber. Pelo amor de Deus, tia, ia dizer alguma coisa, mas a tia já tinha lhe dado as costas. Ritinha também não estava mais lá. Júlia teria que esperar até que seu irmão voltasse do arraial. Precisava falar com jeito, pois temia a reação dele pela segurança de Mariana.
determinou que 2 negros de sua confiança mantivessem a menina retida no quarto e, quanto a Jacinta, por enquanto somente a mandaria para a senzala. Mas quantas vezes, chamara a atenção do irmão para a filha. Meu senhor, Mariana já é quase uma mulher feita. É preciso que contrate logo o casamento para ela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O irmão se fazia de desentendido, pois o simples fato de citar o nome da filha trazia à lembrança recordações que procurava apagar com um ritmo de trabalho insano. Pretendentes é que não lhe faltavam. Aquela época, uma moça branca e tão bem postada, era como uma joia rara. Com quase 16 anos de idade, encorpada, cabelos castanho claros e sorriso cativante, teria feito a felicidade de qualquer homem. Júlia conhecia bem a sobrinha e quase sabia que ia dar naquilo que deu. A surpresa foi só com quem se deu um capitão do mato. A menina era fogueada desde os tempos em que ia com Ritinha ver os negros fornicarem. Tentaria aliviar um pouco a responsabilidade da menina junto ao pai, não por qualquer laivo de indulgência, mas para diminuir a carga de responsabilidade dela própria na criação de Mariana. Julián foi aos trancos até onde as pernas o levaram. Já perto do casebre que ocupava, desabou e ficou ali mesmo um bom tempo, só despertando com a chegada da noite. Diacho, que cachaçada! Levantou-se e seguiu para o casebre, onde uma índia velha o esperava com um sorriso sem dentes na boca enrugada, ao lado de uma panela fumegante. Tomou daquele caldo e logo estava estirado em sua rede, dormindo. Não se recordava do que tinha feito com a sinhazinha. De imediato, antes de o sol raiar, acordou. Dormiu vestido e nem as botas tirou. Escutou um conversa do lado de fora e foi ver o que acontecia. Ao sair, deparou com Ritinha, que falava agitada com a índia. Julião, depressa, toma rumo, que sim, a Júlia já descobriu teu desplante com Mariana. Somente naquele momento recobrou a memória. Gelou o sangue e então, acabou acontecendo mesmo. Onde estava com a cabeça? Maldita Aca. Ela foi culpada, tinha ido provocá-lo. E a cara dela? E o corpo mexendo tudo debaixo do seu, que nem uma negra. Teve o que mereceu. Safada. Tentava se justificar. Mal deu tempo de agradecer a Ritinha, que já se punha em desabalada carreira para não notarem sua ausência. As coisas não eram simples assim. Agora tinha consciência do risco que estava correndo. Sabia ter arruinado a vida. Ia se preparar para escapar. Passou a mão no embornal e largou nele rapadura, carne curada e farinha. Tinha que ter um mínimo para o sustento, até as coisas melhorarem. A pólvora e as pederneiras foram bem acondicionadas, embrulhadas em uma muda de roupa. Levaria, na cintura, a pistola carregada. Olhou ao redor, para se certificar que não esquecera nada e viu, encostado ao batente da porta, o chanfro de cortar cana. Levou-o também. O cavalo estava pastando atrás do barraco. Chegou de mansinho, acariciou o animal e montou em pelo. Nem olhou para trás. Sabia que, naquelas terras, nunca mais pisaria. Gratidão imensa a todos os membros do canal. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. No meio da manhã, chegou o todo-poderoso Senhor do Engenho da Estrela. Apeou, dispensou seus acompanhantes e foi para a casa grande. Estava cansado, e a idade já começava a cobrar seu tributo. A irmã já o esperava. Álvaro sentou-se,
ordenou que uma mucama lhe retirasse as botas e também providenciasse um suco. E então Júlia, o que de tão urgente aconteceu? Ela engoliu em seco, criando coragem, e só então narrou os fatos ocorridos na ausência dele. O que você está me dizendo, mulher? É a verdade, senhor meu irmão, respondeu Júlia. Álvaro Miranda de Albuquerque espumava de raiva. Sentia-se ferido nos brios, na honra. A afronta era grande demais. E como é que você deixou acontecer uma pouca vergonha dessas? Isso não se desculpa. Você é culpada também, não fosse minha irmã, e é para o tronco. Foi a força, senhor meu irmão. Sinhazinha Mariana jurou. O homem estava para lá de tocado e agarrou a pobrezinha quando ela passeava para as bandas daquele maldito riacho. Ela jura de pé junto que foi a força. Álvaro não se conformava, menos pelo que tinha acontecido efetivamente à filha do que com o desplante do tal Julião. Onde estava, afinal, o respeito que lhe exigia dos subordinados? O homem ia ter bem o que merecia. Me chama o Venâncio, depressa! Gritou, colérico, para uma criada da casa que estava junto ao batente da porta. Imediatamente, mandaram um moleque expedito à procura de Venâncio. Foi encontrado ainda nos arredores da senzala, absorto em seus afazeres. O moleque foi chegando ao seu encontro gritando desde longe. Coroné quer falar, Coroné quer falar, tá chamando o capitão. Venâncio saiu de seus pensamentos e, a passos rápidos, se encaminhou para a casa grande. Pensava no que poderia ter acontecido para ser chamado àquela hora, com tanta urgência, pelo homem, como era chamado o coronel pelos subalternos. Nunca diretamente, bem entendido. Subiu a escada que levava à parte superior da casa e, ofegante, encaminhou-se para uma sala indicada por uma mucama, anunciando sua presença. A maciça presença de Álvaro, plantado bem no meio da sala, causava respeito. Era um homem alto e com uma barba hirsuta, que descia quase até o peito, constantemente com cara de poucos amigos. A boca pequena, brincavam que só amenizava a feição quando derrubava alguma negrinha no canavial. Devia ter para mais de 10 bastardinhos. O coronel estava de costas para ele e tinha, na mão esquerda, firmemente seguro, o cabo de um relho com tiras de couro com bolotas de ferro na extremidade, com o qual batia na mão direita espalmada. Isso não era bom sinal, calculou. Antes de se virar, falou irritado. Que demora é essa, homem? Desculpa. É que tava com a negrada. Onde anda o Julião? Deve tá na lida do canavial. Coroné quer que vão buscar? Quero sim, e rápido. Traz o homem aqui por bem ou por mal. No laço, se tiver precisão. Nisso, entrou uma negra trazendo um suco de fruta em uma bandeja, que foi deixada sobre uma mesinha. Do mesmo jeito que entrou, saiu. Só que com uma informação preciosa. Tomou o suco em 2 goles e, rodando nos calcanhares, deixou o capataz só na sala. A coisa não era boa não. Venâncio coçou a cabeça e também saiu. Ao chegar à escadaria, colocou o chapéu. Aquela hora o sol estava insuportável. Bateu o canavial onde o danado pudesse estar e nada, resolveu, então, ir até a tapera onde ele morava. A todos que perguntou a resposta foi a mesma, ninguém o tinha visto naquele dia. Chegando lá, apenas a velha índia desdentada em seus afazeres. Não sabia informar o paradeiro dele. Venâncio pegou o caminho de volta. Já era quase noite quando foi ter com o coronel. Nada feito. O homem sumiu como assombração. O coronel franziu o rosto e ficou vermelho como se fosse ter um ataque.
respirou fundo e só então confidenciou ao capataz o que tinha ocorrido. Venâncio não queria crer no que estava ouvindo. Só acreditava porque vinha da boca do próprio coronel. Como é que Julião, um de seus melhores capitães do mato, fora fazer um serviço daqueles? Melhor nem pensar. Conhecedor que era dos hábitos na Casa Grande, sabia que, àquela hora, Julião já estava a par do que se passava, e também era certo ele já ter disparado para algum refúgio. Empreitada difícil ir atrás dele. O coronel Alvaro foi taxativo. Me traz esse peste, mas traz vivo, que aqui a gente dá jeito nele. Tem que ter exemplo. Autorizou o capataz a preparar uma expedição com o que ou quem fosse necessário, e partir o mais rápido possível. Àquela altura, a dianteira de Julião já era grande. Precisava escolher bem quem levar. Madrugada ainda, o grupo de escolhidos estava em frente à Casa Grande, pronto para dar início à empreitada. Iam Venâncio, 2 capitães do mato e o minegro de toda a confiança, de nome Adão, que cuidava da cachorrada acostumada a andar no encalço dos negros fujões. 2 moleques completavam a comitiva. Sabiam que a empreitada não ia ser fácil, pois quem iam caçar conhecia o lugar tão bem ou até melhor que eles próprios. Um dos capitães do mato, exímio batedor, após atravessar largas faixas de canaviais, começou a vislumbrar, ainda no distante horizonte, a vegetação mais densa que dava entrada para a mata fechada. Conhecia bem o rumo a seguir, pois, naquela latitude, o calor sufocante se torna insuportável, e a necessidade de água é imensa. Sobreviver é estar sempre perto do curso do Ribeirão Doce, que corta aquelas terras. Achava, com seus botões, que não seria fácil encontrar o Julião. Ao entardecer já haviam se adiantado bem dentro da mata que, a cada passo, ficava mais densa. Em determinado ponto, tiveram que desmontar os cavalos, pois a mata fechara muito. Deixaram o moleque com as montarias e seguiram caminho. A cachorrada começou a ficar agitada, podia ser bicho. Apertaram bastante o passo e, lá pelas tantas, deram com o cavalo que Julião tinha usado na fuga. O bicho estava assustado, arisco. A noite já começava a descer e resolveram descansar. Comeram uma paçoca de carne amassada com farinha e rapadura e tentaram dormir um pouco. Antes das 4 da madrugada, já estavam em marcha. Tinham que descontar a dianteira que o outro levava. Julião estava tranquilo, embora soubesse que ia mandar gente atrás dele. Conhecia a região como poucos, e seria fácil para ele sobreviver de caça e pesca até que as coisas se acalmassem, e ele pudesse pegar rumo mais para o sul. Já tinha ouvido falar do ouro de Vila Rica. Quem garantiria que aquilo tudo não o estaria empurrando para a fortuna? Iria para lá ou para qualquer outro lugar onde pudesse ficar rico. Aquela noite dormiu bem. Com o raiar do dia, acordou lépido e viu que dormira demais. Isso era perigoso, bem o sabia. Caminhava margeando o ribeirão que cortava a mata e, vez por outra, o atravessava ou andava dentro dele nos lugares mais rasos para despistar seu rastro. Sabia que isso dificultaria sua localização. Só Pino, Damião, o batedor, estancou de repente, levantando o braço sobre a cabeça. Todos pararam. Abaixou-se, tateou o chão e falou: "Tamo no rastro do homem." Era aquilo que Venâncio queria ouvir, não gostava de entrar no mato. Já o fizera muitas vezes, mas, com o passar do tempo e a capatazia que exercia, não mais tinha necessidade de fazê-lo. Isso era serviço para os capitães do mato mais jovens. "Vamos, gente, vamos apressar mais o passo", e, para dar o exemplo, tomou a dianteira da fila. A cachorrada ficava mais e mais excitada, sinal de que estavam na pista certa e se aproximando do objetivo.
Ao findar o dia, não pararam para descansar e continuaram até que a lua cheia já estivesse alta no céu. Estavam mais mortos que vivos. Em compensação, tinham diminuído bastante a dianteira que Julião abrira. Amarraram a cachorrada, engoliram alguma coisa e se ajeitaram como puderam no chão úmido da mata, para um pequeno repouso. Ainda com a lua cheia brilhando no firmamento, levantaram o improvisado acampamento e partiram. Tinham de acabar logo com a caçada e retornar. Estavam todos sob tensão e exaustos. A essa altura da madrugada Julião ainda dormia sono solto. Acordou antes que os primeiros raios de sol surgissem. Estava mais confiante que no dia anterior. Reavaliou suas chances e calculou que ainda estava quase um dia na dianteira. Estava errado. Desceu o barranco onde tinha dormido, foi ao ribeirão e bebeu da água cristalina, jogando-a sobre a cabeça para despertar. Iniciou mais um dia de jornada. No meio-dia teve a impressão de ouvir bem ao longe a algazarra da cachorrada. Aquilo pôs em alerta todos os seus sentidos, e resolveu parar de caminhar no leito do ribeirão, pois não havia mais motivo para tal seu rastro já fora encontrado. Perto da margem, um passo em falso e caiu na água. Diacho, era só o que faltava, imprecou raivoso, torcendo para que a pólvora que alimentava sua pistola não tivesse molhado. Pela primeira vez naqueles dias, sentiu medo. Venâncio já dava sinais de cansaço e não mais conseguia acompanhar o ritmo dos demais, que ganhavam dianteira acompanhando o pique dos cães. Bem adiante já enxergavam o movimento dos arbustos se torcendo por onde Julião passava. O contato já era visual. Segurem a cachorrada, gritava Venâncio em vão, sem ser ouvido pelos outros. Julião sabia que a hora estava perto, mas se entregar sem luta, jamais. Não tinha mais fôlego e, ofegante, encostou-se em um tronco, sacou a pistola e esperou. O primeiro cão a apontar foi parado com um tiro certeiro entre os olhos. A pólvora não tinha molhado, refletiu, mas do que adiantava? Largou a pistola no chão e, rápido, empunhou o chanfro que desceu com toda a força sobre o flanco de um outro cão, dividindo-o quase em 2 pedaços. O resto da cachorrada vinha mais atrasado e ele, juntando suas últimas forças, virou-se e, em desespero, tentou correr. Os galhos mais baixos dos arbustos fustigavam seu rosto, que começava a sangrar. Sentiu um impacto por trás, na altura da coxa e, depois outro, não conseguindo mais manter-se em pé, foi ao chão. A cachorrada, agora em um frenesi sanguinário, abocanhava todo seu corpo. Tentou ainda se defender e, num último reflexo, protegeu o rosto cruzando os braços sobre ele. Seus olhos escureceram e desfaleceu. Tinha acabado. O primeiro a chegar foi Adão, que passou a mão em uma vara no chão e começou a bater nos cães que insistiam em não obedecer aos seus gritos de comando e continuavam sobre o corpo inerte de Julião. Um deles, mais agressivo, virou e cravou as presas no braço do negro, causando uma boa avaria. Não tivessem os outros chegado, acabaria tendo o mesmo fim de Julião. Por último, pondo os bofes para fora, chegou Venâncio e não gostou nada do que viu. A cachorrada já tinha sido contida, e o corpo de Julião dava seus últimos estertores. Tinha os olhos arregalados, numa expressão de surpresa e terror ao mesmo tempo. Maldição! Berrou, buscando ar sem saber onde ir. Eu não falei para assegurar os cães? E soltou um palavrão. Fez-se silêncio. Ninguém ousou abrir a boca em contestação ao que ele falara. Chegou perto do corpo, abaixou e, com um gesto suave, fechou os olhos do defunto. Só então tomou atenção do estado em que ficou o braço de Adão. O sangue brotava de cortes profundos. Providenciou logo um torniquete e, em seguida,
ordenou aos homens que improvisassem uma padiola para remover o corpo. Tinham que pegar o caminho de volta o mais rápido possível. O caminho de volta foi penoso. Até chegarem às montarias, o corpo de Julião na padiola parecia pesar cada vez mais. Impossibilitado de ajudar, Adão observava o esforço que era despendido pelos outros e, supersticioso que era, falou: "Ah, amado defunto, quer que deixe o corpo por aqui mesmo no meio da mata, senão ele não pesava tanto." Para manter a ordem, Venâncio teve que ser ríspido na resposta, pois seus homens estavam concordando com as palavras de Adão. "Vire essa boca pra lá, peçonhento, que isto é coisa lá da tua terra. Vamos, gente, força no braço que já estamos chegando." Bateram mato a madrugada toda, e o corpo de Julião vinha amarrado no lombo de um burro. Já começava a cheirar mal. Quando a expedição apontou no boqueirão do canavial já era dia alto. Os cães vinham latindo em alvoroço, seguindo os homens. O temido feitor vinha logo atrás, imponente, montando seu cavalo. Seus homens tinham a expressão cansada, carregada. Não fora nada fácil encontrar o infeliz. Nascido naquelas bandas, conhecia cada pedaço de chão e, não fossem os cães acostumados a rastrear os negros fujões, ainda andaria à solta. Quase 3 dias enfiados no mato. O pior de tudo ia ser explicar ao coronel Álvaro a morte de Julião. Ele foi bastante claro. Traz o homem vivo, e também o ferimento de Adão, que estava feio demais, talvez nunca mais fosse o mesmo homem. Pensando bem, a expedição tinha fracassado em parte, e ele, mesmo sendo quem era, temia a ira do patrão, homem de muita violência. Já tinham ido avisar o coronel de que eles estavam chegando. Apearam no pátio do tronco, e logo começou a juntar gente que trabalhava no engenho, mais alguns negros e negras do serviço doméstico. Ouvia-se intenso burburinho, com todos perguntando, e falando ao mesmo tempo. Álvaro, da varanda, apenas observava a movimentação. Já imaginava o que acontecera a Julião. Desceu a escadaria que dava para o pátio e, em passos lentos, encaminhou-se para junto do pessoal. Quando o perceberam, o silêncio foi absoluto, e as pessoas abriram caminho para que ele se aproximasse. Podia-se ouvir o zunir das moscas. "O que você me traz aí, Venâncio?" O senhor sabe." A cachorrada, naquele momento não tinha muito o que dizer. "Desce o defunto", ordenou Álvaro. 2 negros fortes fizeram o serviço, colocando o corpo no chão de terra batida. Ao verem o estado em que se encontrava, a maioria das pessoas virou o rosto, algumas até enjoaram. Álvaro, com a ponta da bota, agora chutava o corpo inerte e, possesso, gritava dirigindo-se a Venâncio. "Eu disse vivo, vivo o seu." E continuou com toda sorte de impropérios. Nisso, um cão se aproximou do cadáver e, quando alguém foi espantá-lo, ouviu do coronel: "Deixa o bicho acabar o que os outros começaram." Por sorte, o animal só mordiscou, perdendo logo o interesse pela presa. Álvaro virou-se e, no mesmo passo em que chegou, voltou para a casa grande. Ninguém viu, mas ia com um sorriso disfarçado nos lábios. "O danado deve ter sofrido um bocado antes de morrer", pensou. Pela veneziana da janela de seu quarto, Mariana viu a cena, não se importando a mínima com o que ocorrera a Julião. Apenas um sentimento de raiva, pois, afinal, estava recluso em seu quarto por culpa dele. Bem feito o que lhe acontecera. Quem mandou meter-se com uma sinhazinha? A vida na casa grande voltava devagar à sua normalidade. Mariana continuava presa em seu quarto e não via a luz do dia há uma semana. Tinha emagrecido e estava abatida, era outra pessoa.
Parecia que tudo de ruim que ela possuía em sua personalidade havia se estampado em seu rosto, e não sentia o menor remorso nem pelo que fizera, e muito menos pelo destino de Julião. Pelas frestas da veneziana de seu quarto vira seu corpo disforme e descarnado pelos cães com a mesma frieza de quando viu um escravo ser supliciado, outro sedado no pelourinho pelo próprio Julião. De imediato à chegada da expedição, Álvaro despachou a irmã para o arraial. Ia ter entrevista com o padre Antonino, e estaria levando mensagem no sentido de providenciarem a ida de Mariana para um convento. As bases foram acertadas com a doação de grande soma para a igreja. Padre Antonino não cabia em si de alegria e, no tempo aprazado, lá estava ele com sinhá Júlia, no engenho, com um grande carroção coberto de lona, puxado por uma parelha de bois. Tinha ido buscar a menina. Mariana não estava de todo desprevenida, pois Ritinha sempre dava um jeito de subornar com favores do corpo os escravos que tomavam conta do quarto e ia ter com a amiga e confidente. Nesses momentos, passava as informações que obtinha. A tia chamou e explicou o porquê da presença do padre. Mariana permaneceu calada, a expressão fria. Mandou que mucamas arrumassem as coisas e as colocassem no carroção. Mariana sentiu-se aliviada, pois ia ver de novo a luz do sol brilhando. Condenada a perder os melhores anos da vida, quiçá a vida inteira, enclausurada, resignou-se ao seu destino. Abraçou a tia que tanto se empenhara em sua educação, diga-se, sem obter sucesso. Beijou-lhe a face, nenhuma palavra, nenhuma lágrima da parte dela. Foi assim também ao despedir-se de Ritinha. Vamos, filhinha, vamos. Jesus espera por você, disse Padre Antonino, com um olhar de concupiscência, medindo e avaliando seu corpo magro de cima a baixo. Ritinha e ela trocaram um último olhar maroto, cúmplices. Aboletou-se no carroção, tendo ao seu lado protetor. Quando a parelha de bois arrancou, as rodas rangeram tal choro ritmado. Em um último olhar para o terreiro, divisou Jacinta, que, presa ao tronco, chorava por ver sua sinhazinha sendo levada daquele jeito. Mariana não imaginava que o convento para onde estava sendo enviada era onde justamente aprenderia todas as viciações sexuais que, desde muito cedo, povoaram sua imaginação. Tomou hábito e terminou sua encarnação por lá mesmo. Foi enterrada com honras de superiora. Capítulo 4. Escapei, exclamou eufórico e surpreso, enquanto corria pelo meio da mata. Nem se deu conta que o dia se fizera noite em um instante. Embora a noite estivesse negra e sem lua, não havia problema, pois ele conhecia muito bem onde pisava. Afinal das contas, era nascido na região e sua experiência na caça dos negros fujões iria lhe garantir nova dianteira em relação àquela cambada. Não tinha tempo para pensar em nada e o cérebro ordenava que cada fibra do seu corpo se esforçasse ao máximo para garantir a fuga. Era sua sobrevivência. Após estar seguro, poderia pensar no que fazer. Quando não ouviu mais os gritos de seus perseguidores, relaxou um pouco e, com o corpo prestes a falir, cessou a correria. A passos lentos, chegou junto a um tronco de árvore meio podre, tombado de lado e recostou-se, deixando o corpo escorregar até o chão. Quase instantaneamente perdeu a consciência. Começou a recobrar a consciência aos poucos, e uma grande confusão estava estabelecida em sua mente. Há quanto tempo estava ali? Ainda se encontrava recostado ao tronco, mas a paisagem ao seu redor se modificara surpreendentemente. Não mais a vegetação exuberante com grandes árvores, frescor orvalhado. Terra calcinada com vegetação pobre, rasteira e uns poucos arbustos mirrados de galhos retorcidos é o que enxergava até onde a vista podia alcançar. Deve ser madrugada, pensou, pois não havia claridade e a atmosfera era pesada, quase sufocante. Sentiu sede.
Precisava sair daquele lugar fosse como fosse e encontrar o ribeirão para se saciar. Ao mesmo tempo, não se sentia forte o suficiente para prosseguir. Sentia dores pelo corpo inteiro. Baixou os olhos, e uma onda de choque o percorreu de cima a baixo. Deus do céu, valha-me, minhas pernas, e caiu em convulsivo pranto. Suas pernas estavam dilaceradas. À esquerda, a partir da coxa, em pior estado, deixava ver o branco do osso. A outra tinha músculos, nervos e pele expostos, pendurados em tiras. Criou coragem e olhou se estava sem a camisa e a barriga, peito e ombros com ferimentos profundos, denunciavam o estrago que os cães farejadores haviam feito em seu corpo. Estranhamente, não corria sangue de seus ferimentos, não sentia a dor. Apenas uma hipersensibilidade nas áreas feridas, o que lhe dava muitos calafrios. Tentou mover as pernas e conseguiu. Apoiou as mãos muito feridas no tronco e, no impulso, pôs-se em pé. Embora sentisse que o corpo pesava 1000 quilos, relutante, tentou andar pé ante pé. Apoiado em um bastão de madeira que pegara no chão, começou a andar à procura de água. Tinha a garganta seca e um gosto de ferro na boca. Mal deu alguns passos e caiu, não conseguindo mais sustentar-se sobre as pernas. Rastejou, então, em terreno lodoso, fétido, onde se deparou com estranhos insetos e vermes, que começavam a se infiltrar em seus ferimentos. Eles vão me devorar vivo, preciso de água. Rastejou mais alguns metros e desabou a cabeça de vez no solo, sentindo certa umidade. Esticou o olhar e viu uma pequena poça de água escura, mal cheirosa, mas que, naquele momento, representava aos seus olhos a salvação. Num último esforço, chegou até ela e saciou-se. Ali mesmo deixou-se ficar. Não tinha forças para mais nada. Julian entrou num círculo vicioso. Andava, mas era difícil localizar-se naquela névoa, procurando um caminho, mais na base da intuição. Marcava um rumo e ia em frente e, quando achava que estava se aproximando do engenho, para sua surpresa, estava no mesmo lugar de onde partira. Impossível, pensava nessas horas, estaria andando em círculos então, desabava, tomado de desânimo. Assim que recobrava forças e ânimo, recomeçava a empreitada, que fatalmente levaria ao mesmo resultado. Estava entrando em uma faixa de total desespero e não mais conseguindo concatenar seus pensamentos. Suas feridas estavam secas, mas sabia que o mau cheiro que sempre o acompanhava exalava dele mesmo. Já se acostumara com a visão horrível das pernas, mas eram elas que, mesmo como estavam, o transportavam de um canto a outro, ainda que apoiado em um bastão de madeira. O que movia aquele espírito rebelde era o ódio, e somente o ódio. A vontade de retornar ao engenho e tomar vingança de todos que o tinham prejudicado era seu único objetivo quando saía em suas infrutíferas caminhadas. No rosto, uma expressão de malignidade, com os lábios sempre contraídos num esgar. Sentia-se enfraquecido e, só então, se lembrava de comer, escavando raízes e, vez por outra, topava em seu caminho com algum fruto, coisa que o intrigava. Nunca tinha visto árvore alguma no lugar. Topava, às vezes, com grandes caravanas, filas longas com uma gente estranha para ele magros, cobertos de andrajos com pedaços de madeira nas mãos, que bramiam no ar, ameaçadores. Escondia-se rápido em qualquer furna, pois o lugar era pródigo delas. Até quando continuariam a caçá-lo? Já começava a pensar em entregar os pontos. Em raros momentos sem perturbação, lembrava fatos e personagens que o tinham remetido àquela condição. Era grato à escrava Ritinha por tê-lo alertado, e tinha gravado o dia que derrubara Mariana nos matos. Como foi bom! Mas logo o invadiu o pensamento a forte vontade de vingança.
Quando voltasse ao engenho, cada um ia ter o que bem merecia. Nessa região onde Julião estava confinado perambulavam representantes de várias organizações espirituais. Uma delas tinha em sua expressão maior a figura de Valdez, juiz e jurado. Assim era ele no comando de ampla organização espiritual voltada a corrigir erros e desvios de conduta de entidades tanto encarnadas como espíritos. Ordem milenar, teve origem ainda antes da virada do primeiro milênio, em terras da Europa. Época conflituosa, principalmente na luta por terras, não foram poucos os assassinatos cometidos, covardes atos de traição. A essa época, Valdez, muito jovem, foi vítima de assassinato. Compreendendo logo a nova realidade em que se encontrava, fora da matéria grosseira, consorciou-se com outros iguais, em uma tenebrosa organização, pronta para vingar aqueles que se julgam inocentemente tocados pelo infortúnio. Organizaram, assim, verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas. Filhos da revolta e da treva, ali se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se, aos milhares, uns nos outros. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina, ante os ditames da paternidade celestial. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob o jugo tirânico desses inabilitados para a jornada imediata, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam. Arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam, ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, como ocorre aos próprios homens encarnados. Não conhecem região mais elevada do que a esfera carnal a que ainda se ajustam por laços vigorosos, enleados em forças de baixo padrão vibratório. Em seu seio, contavam entidades egressas dos mais negros períodos da história da humanidade, cultos milenares e entidades que exigiam até sacrifícios humanos. Comandantes cruéis, perseguidores religiosos e toda uma gama de espíritos afins, que, juntos, detinham muito poder. Valdez e seus consorciados eram entidades lúcidas e inteligentes, sabedoras da exata dimensão do poder que detinham. A disciplina baseada em castigos era um dos segredos para manter nos eixos a macega de espíritos que os servia. Espírito de grande desenvolvimento intelectual aprendera, no decorrer de séculos, a manipular forças psíquicas e usá-las a seu critério e favor. Nas excursões que faziam ao umbral, iam em busca de casos de injustiças que pudessem ser compensados pelos seus métodos. Valdez e os de sua classe preferiam praticá-los pelas próprias mãos. Tinham esperado demais e não criam mais na tal justiça divina, eram seus próprios exemplos. Assim como as expedições de abnegados irmãos do bem penetram pelos umbrais adentro em busca de irmãos que necessitem de ajuda para ascenderem a outras regiões menos ruins, irmãos nossos que ainda persistem no mal também preparam suas excursões, colhendo aqueles que estão presos a fatos que os ligam, com revolta, à terra. A maioria sequer tem conhecimento do estado em que se encontram. Não se sabem vivos ou mortos, pois as mesmas sensações que tinham na hora do desencarne se mantêm no estado atual. Precisam comer, beber, saciar seus instintos mais baixos, ligando-se, assim, aos que vibram nessas faixas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Cristalizados no mal os senhores absolutos nesses locais, esses espíritos colhem farta energia carregada de negatividade que alimentará suas ações futuras. Embora não percebesse, Julião já vinha sendo observado há algum tempo. Em uma dessas incursões, Valdez deu atenção àquele homem andrajoso, de olhar esgazeado, que refletia a situação de demência em que se encontrava. Leu em sua aura ódio, rancor, vontade de vingança a qualquer custo, sem pudores e sem arrependimento.
Isso bastava. Aproximou-se da furna onde Julião pensava estar livre de olhares e perguntou: Quem é você, homem? Estremeceu ao ouvir a voz potente e autoritária. Há quanto tempo ninguém lhe dirigia a palavra? À sua frente, montando um imponente corcel negro, estava um homem em armadura de couro de grande porte. A última recordação de vozes eram os gritos de Venâncio, mandando conter a cachorrada, e Adão gritando e querendo tirar a cachorrada de cima dele. Depois, só a fuga. Quando ouvia algum rumor, por mais distante que estivesse, logo se escondia, só que, agora, não tinha mais jeito, tinham-no achado. Queria responder e não conseguia fazer com que a voz se soltasse. Há quanto tempo não falava? Num esforço final, conseguiu balbuciar. Julião. Recolhe, ordenou para duas criaturas próximas. Dois pares de mãos descarnadas, mas muito fortes, desceram sobre Julião. Com o corcel em passos curtos, continuava sondando o ambiente como se procurasse alguma coisa, enquanto Julião, desfalecido, era amarrado a uma maca tosca, presa no lombo de um cavalo. Assim, sendo arrastado junto com o macabro cortejo, finalmente deixava o sítio onde tanto tempo vivera. Seguiam lentamente, entidades em lastimável estado se afastando, dando passagem em sinal de medo e respeito. Arriado com pesados adereços em prata maciça, o negro corcel abria caminho refugando e soltando vapores pelas ventas, como se desafiasse a névoa e eterna penumbra daquele lugar. Em pouco tempo saíram daquela zona, indo terem uma planície lodosa, intransponível para quem não conhecesse bem sua geografia. A paisagem tinha se amenizado. Estavam se encaminhando para os vastos domínios onde o mal e Valdez imperavam. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 5. Quando acordou, Julião se encontrava deitado em meio a um monte de palha seca que, embora mal cheirosa, trazia conforto a seu corpo. Suas vestes eram outras, muito parecidas com as que vira nos membros da caravana que o resgatara. Estava num local bem diferente. O ambiente era fechado com paredes de pedra e tinha teto, o que não via desde sua fuga. Uma sensação de segurança tomou-lhe o espírito, afinal, não o tinham matado imediatamente nem torturado. Ao seu lado, uma cabaça com um líquido que ele sorveu até o último gole. Era bem amargo. Ainda exausto, virou de lado e voltou a dormir. Nem se deu conta do tanto de gente estropiada que, como ele, estavam naquele lugar. Despertou e, apoiando-se nas paredes, começou a perambular pela masmorra que mais parecia um circo de horrores. Pela sua dureza de coração aquilo pouco o impressionava. Chegou a uma grande porta, apoiou as mãos na grade, tentando ver o que havia além. Uma carcereiro aproximou-se. Então, Capitão Julião, onde pensa que vai? Seu lugar é aqui mesmo com os mortos, falou em tom amistoso. Assustou-se. Morto, eu? Olha, eu estou aqui, disse pausadamente. Eu estou aqui, agora quase gritando. Posso me tocar, posso me sentir. Veja, veja, disse, apanhando uma cabaça no chão. Acabei de comer, de beber água. Como você diz que estou morto? Gesticulava muito, estava entrando em desespero. Desgraçado, mentiroso, e, cerrando os punhos, partiu para cima do carcereiro, que apenas o tocou com a ponta de um bastão que portava, fazendo-o desabar ao chão, paralisado. Estava consciente, mas não conseguia falar, nem se mover. Duas pequenas lágrimas escorreram de seus olhos. Ficaria nesse estado até que se acalmasse. É igual a quase todos que chegam aqui, comentou o carcereiro com um colega que se juntara para ver o que ocorria.
Quando ficam sabendo da verdade, revoltam-se, choram, desesperam-se. Ainda mais esse, que ficou quase 200 anos no Carrascal. Para ser mais exato, Julião permaneceu por 181 anos preso à ideia de que era caçado, sem se dar conta do estado em que se encontrava. Excursões de irmãos socorristas o localizaram logo após o desencarne, não podendo nada fazer por ele, dados os baixos sentimentos que o motivavam. Teria sido inútil encaminhá-lo para qualquer colônia de recuperação. Também a organização comandada por Valdez botou olhos nele. Esperaram que chegasse ao limite da revolta para resgatá-lo. Gente dura, sem sentimentos bons, era sempre necessária em suas fileiras, e Julião se encaixava perfeitamente no tipo. Então era isso. Todos ali faziam parte do mundo dos mortos. Os lamentos, o choro e a revolta agora tinham explicação. Começava a entender o fato de andar e estar sempre no mesmo local. Aqueles grupos maltrapilhos e agressivos que deambulavam eram espíritos ainda na ignorância, igual a ele, não estavam ali para capturá-lo. Lentamente ia concatenando os pensamentos, deixando o estado de obnubilação em que se encontrara até então. Aquele lugar era muito parecido com o purgatório que Padre Antonino descrevia nos sermões de domingo. Sua revolta era grande demais para o coração de um homem. Procuraria ali entre aqueles homens e mulheres perversos como ele quem o ajudasse a perpetrar a vingança que há tanto tempo esperava. Mas como vingasse, se estava morto? Como conseguiria chegar ao engenho da estrela? Se chegasse, faria uma tocaia. Perguntas sem respostas. Julião continuava na masmorra e já se acostumara àquela gente que chegava todo dia em estado lastimável. Perguntava de onde vinham e não obtinha respostas. Parecia que todos estavam em uma espécie de pesadelo. Aproveitava o tempo alimentando-se bem e dormindo um sono atrasado de mais de um século. No tempo certo, foi levado à presença de quem parecia ser um sacerdote. De pé em uma sala de teto baixo, destacava-se uma figura de estatura muito elevada, trajando túnica amarela e branca que ia até o chão, e tinha estampado em ouro sobre o peito o símbolo da mitra. De rosto bondoso e olhar sereno, indicou a Julião que se acomodasse em um banco tosco. Me chamo Ângel, disse com voz suave. Você deve estar estranhando toda a nova realidade que está exposta e como veio ter aqui, como é natural. Sei da desgraça que acometeu sua vida aí, uma vez entre nós, a ordem tem por objetivo reparar com justiça casos como o seu. Talvez o que você chama de vingança, nós chamamos de justiça, isso depende do ponto de vista. O que fazemos é procurar reparar certos acontecimentos que, por outros meios, nunca seriam reparados. Tomamos em nossas mãos o direito de punir aqueles que transgridem os mandamentos do Mestre, e note que o que separa o bem do mal é uma linha imaginária muito tênue. O fato de Julião pensar em vingança durante tanto tempo foi o fator que o salvou do tenebroso lugar onde estava. Não fosse essa perseverança, talvez ainda estivesse lá aguardando ajuda. Providências já estão sendo tomadas acerca de seu caso. Afora algum outro detalhamento, está tudo aqui, disse, pegando de sobre a mesa um volume razoável de papéis. É necessário saber se você está pronto para ir às últimas consequências. Sim. Sou capaz de qualquer coisa para que minha justiça se faça. Estou pronto para tudo. A partir de agora, você está abraçando grandes responsabilidades junto à ordem e à nossa causa. Dito isso, arrematou. Átila estará com você para esclarecer alguns pontos duvidosos. E retirou-se, deixando um enorme vazio naquela sala fria. Átila e Julião saíram por uma porta lateral dando em um cômodo repleto de equipamentos que Julião jamais sonhara conhecer. Assustou-se por completo quando viu sua própria imagem que se movimentava como se o imitasse,
estampada em uma tela de vidro. Calma, calma. Muita coisa nova existe que você ainda não conhece. Vamos, acomode-se aqui, disse, indicando uma confortável poltrona. Desconfiado, sentou. Átila começou a conectar alguns fios finos como cabelos e eletrodos presos sobre determinadas regiões de seu cérebro. Bem à sua frente, a enorme tela para projeções mentais. Mandou que relaxasse e iniciou uma sessão de hipnotismo. Como que por milagre, as primeiras imagens começaram a surgir na tela. Desde sua infância até o dia de sua morte. Com o rosto sem expressão, via-se correndo na mata com os cães já em seus calcanhares, a primeira mordedura, a queda, e os cães em cima dele. Nessa altura, não se conteve. O roedor. Agora, e só agora, sentia a sensação de estar sendo estraçalhado vivo pelas presas dos cães. Na cena seguinte, viu seu corpo já bastante mutilado, em seus últimos estertores. Foi assim que eu morri? O corpo jogado no lombo de um burrico chegando ao engenho da Estrela, já cheirando mal, os pontapés desferidos pelo coronel Álvaro e, pior de tudo, Mariana, que da veneziana de seu quarto a tudo observava, e chegou mesmo a sorrir ao ver seu corpo desfigurado. Foi-lhe mostrado mais o cinismo da expressão dela quando mentia para sua tia Júlia, dizendo ter sido pega à força. Maldita! 1000 vezes maldita! Agora, a verdade para ele estava restabelecida. Saiu do transe com a impressão de que tudo aquilo tinha acontecido ali, naquele instante. Estava ansioso para recuperar o tempo perdido, mas agora precisava descansar e repor as energias espirituais perdidas pelo grande esforço despendido. Convencido da irreversibilidade de sua situação, começou a se acalmar. Foi liberado da masmorra e levado para fora dos muros da fortaleza onde havia um ajuntamento de casas de uma arquitetura distorcida, tosca e precária, como tudo que podia se avistar naquela região umbralina. Habitava agora uma dessas casas, junto a 4 homens e 2 mulheres, uma delas ainda bem jovem. Para ele, estava ótimo, pois a casinha oferecia mais conforto que a tapera onde morava no engenho da Estrela. A experiência que estava vivenciando seria de grande importância na sua adaptação. Tomava contato com entidades desencarnadas nas mais variadas épocas e, cada uma delas, com maior ou menor intensidade, ostentava usos e costumes de épocas distintas. Capítulo 6. Angel convocou seus servidores mais imediatos para uma reunião de rotina. Eram reuniões em que se distribuíam tarefas, umas de simples vigilância, outras mais sérias, de infiltração em lares para promover discórdia, outras mais graves, como procedimentos de envenenamento mental até levar a vítima a uma obsessão de subjugação total. Na ordem, trabalhava-se bastante. Era grande o número de entidades que procuravam por justiça. Muitos queriam ter a chance de efetuá-la com as próprias mãos. Submetiam-se cegamente às ordens recebidas, e a paga que tinham era poder continuar interagindo com os que permaneciam presos à matéria, tendo as sensações de quando eles próprios estavam nela. Comida, bebida e sexo faziam parte de seu dia a dia. Não faziam ideia de como se tornaria difícil livrar-se desses liames quando em um tempo futuro tivessem que responder por seus atos. Chamou-se um dos melhores técnicos da ordem em rastreamento e mandou que pesquisassem telas e documentos, junto ao Ministério da Reencarnação, o paradeiro de Mariana. O homem franziu a testa, cônscio das dificuldades que teria de enfrentar para levar a bom termo a missão. Não era fácil se miscuir nos negócios de tal ministério e teria que buscar ajuda exterior, chantagear, ameaçar e usar de todos os expedientes sujos de seu vasto repertório. Átila, comece a preparar uma excursão para levar Julião ao engenho da Estrela.
Ele tem que levar esse choque para se desligar de lá em definitivo e começar a atuar no presente. Só assim será de ajuda. Constantemente seu pensamento o remete para lá e ele ainda vê o lugar como no seu tempo. De que nos interessa isso? Ficou acertado que, quando houvesse chance, levariam Julião até o engenho da estrela. Era necessário que, de uma vez por todas, ele tivesse consciência de sua situação e rompesse com aquele passado. No tempo aprazado, desceram em pequena comitiva até o local onde outrora ele vivera. Então, Julião? O que me diz? Perguntou Átila. Os dois estavam plantados no meio do terreiro onde, em outros tempos, os negros eram supliciados. Julião achava tudo muito estranho. Onde está o pelourinho? O tronco? Perguntou a si mesmo. Olhou para trás e novo susto. A casa grande estava em ruínas. O reboco caíra quase por completo, revelando o esqueleto de vergalhões, grandes tijolos e pedras amalgamadas com liga de barro e óleo de baleia. Devagar, foi caminhando até o pé da escada imponente que levava à varanda do casarão e estancou. Olhou para trás e trocou um olhar com Átila, como que a pedir autorização para galgar os degraus. Não faça a cerimônia, homem, vá em frente. Algo parecia grudar os pés dele no chão. O respeito que tinha pelo coronel Álvaro não tinha se extinguido por completo, apesar dos quase 2 séculos que haviam passado. Só subia aquelas escadas quando era convocado pelo coronel e raríssimas vezes, quando de uma comemoração. Beber da boa cachaça em homenagem a alguém. Nessas datas, vestido com o traje de ir à missa, sentia-se importante. Ainda hesitante, começou a subir degrau a degrau a imponente escada, com dificuldade, por causa das muletas. A madeira do piso da varanda, assim como a do interior da casa, estava arruinada. Muita infiltração de água e o próprio desgaste do tempo fizeram com que tivesse ruído em vários pontos. Olhou para o teto e o que viu foi um grande vazio que deixava entrar livremente os raios de sol. Nada da mobília faustosa, nada de nada. Vamos até o engenho, deve ter alguma coisa funcionando por lá. Passaram por umas ruínas baixas quase ao nível do solo do que havia sido a grande senzala. Em sua cabeça uma pergunta: onde estava aquela negrada toda? Onde tinham ido parar? Certamente teriam fugido para algum quilombo. Isso, porque ele não estava por lá. Se estivesse, teria ido buscar um por um. Os cabeças, ele próprio mataria para dar o exemplo, o resto seria a tronco. Não se podia ser bom com aquela escória. Continuando a andança, foi até onde estavam instaladas a moenda, a casa de purgar e a fornalha. Dessas instalações, nem os alicerces tinham sobrado. Frustrado, olhou para o horizonte e, de súbito, seus olhos brilharam. Olha lá, Átila, gritou a plenos pulmões. Tinha avistado um grupo de negros, uns 5 ou 6 que, ao ouvirem seus berros, saíram em desabalada correria, cada um para um lado, espalhando-se. Julião fixou-me, por uma fração de segundo, esqueceu sua condição física, tentou correr para pegá-lo e foi de cara no chão. Revoltado, berrava para que Átila fosse atrás dos negros. Não adianta. Eles são espíritos iguais a nós, só que ainda estão na ignorância, assim como você esteve por tanto tempo. Existem milhares iguais a eles por essa região. Então, o coronel e a filha também estão por aqui. Não. Tudo a seu tempo. Agora vamos encontrar os outros e retornar. Ia ser difícil assimilar tudo o que tinha visto naquela sua primeira incursão à crosta terrestre. Quando retornaram, Átila reportou a Ângel a frustração de Julião ao não encontrar o objeto de sua vingança. Ângel, habilidoso que era, sabia que, com um suborno aqui, uma concessão ali,
acabaria conseguindo o que queria. O tempo na dimensão que ocupava não era de grande importância e, quando Julião começava a ficar ansioso, era rememorado dos quase 200 anos que deixara escapar e, nessas horas, recolhia-se entre resmungos de mau humor. Com os artifícios usados pela ordem, não foi grande o tempo para encontrar Mariana. Quando a notícia chegou, mandou que chamassem imediatamente Julião. Não foi tarefa simples localizar Mariana. Mecanismos de defesa do espírito reencarnante existem justamente para que não sejam identificados por desafetos que, se os descobrissem certamente, iriam exercer pressões negativas sobre eles. Finalmente encontraram o que você tanto ansiava. Mariana. Um brilho surgiu em seus olhos. E Coronel Álvaro também? Não. Por enquanto, só Mariana, e é o que nos basta por hora. Vou ordenar os preparativos para que em breve façamos uma visita exploratória a ela. Pela primeira vez em quase 2 séculos o capitão do mato sentia-se alegre, renovado. Parecia ter tirado das costas um enorme peso. Pelo jeito as coisas iam começar a andar bem para o seu lado. Ultimados todos os preparativos, deixaram o umbral, e rumaram para a crosta terrestre. Angel vinha com pouco aparato para não chamar atenção aos objetivos de sua descida. Era a segunda vez que Julião estaria entre os vivos e não via a hora de colocar as mãos em Mariana. Mariana se encontrava reencarnada em um humilde lar. Contava nessa época 4 anos de idade, e seu espírito animava um corpinho harmonioso, em formação com um rosto de anjo, alegre e sorridente. Foram dar em uma casa pequena, com quintal de terra batida, onde uma menina dava impulso, sentada na cadeirinha de um balanço. Olha, mãezinha, mais alto agora. A mãe, à sombra de um abacateiro, amamentava outra filhinha, que não fizera 1 ano ainda. Mais devagar, Laura, senão você ainda acaba caindo e se machucando. A Atila se aproximou com Julião e apontou. É aquela ali no balanço. Não pode ser. Você está enganado. Essa criancinha não pode ser Mariana, você mesmo ouviu quando a mulher chamou-a de Laura. Ela era, e a confusão começou a se estabelecer na cabeça dele. Atine, capitão. É o espírito dela que anima agora esse corpinho de criança. Ela ainda vai crescer, mas fisicamente nunca será igual a Mariana. Vamos. Coloque os pensamentos no lugar. Julião chegou mais perto para ver melhor. Olhando fixamente para a menina, aconteceu um fenômeno. O rosto inocente e angelical daquela criaturinha de repente se transfigurou no rosto da Mariana que ele conhecera, frio e cínico. Aquilo foi demais e, adensando-se por uma fração de segundo, fez-se ver pela menina, estendendo os braços como se quisesse estrangulá-la. Mãezinha, mãezinha, gritou apavorada, tem um homem mau querendo me pegar, e apontava trêmula em direção a Julião, que só ela podia ver. Desatou num choro convulsivo. A mãe, rápida, levantou e foi até ela que, aos soluços, se agarrou em suas pernas, escondendo o rostinho em seu vestido. Não deixa ele me levar. Foi assim que se deu o primeiro encontro de Laura com um membro mais graduado da ordem, e aquele que havia encomendado justiça. Após esse episódio, a menina nunca mais foi a mesma. Não que estivesse desprotegida, sua mentora e protetora estava sempre por perto, atenta ao que acontecia, além da proteção quase universal que é dada aos reencarnantes nos primeiros anos de vida. Acordava à noite gritando e falava dormindo. Preocupada, sua mãe levou-a a uma igreja evangélica que ficava no próprio bairro, proporcionando à menina substancial melhora, que perdurou até próximo dos 12 anos, quando ainda frequentava a igreja. A partir dessa data, não houve dia em que ela não fosse monitorada por algum integrante da ordem. Exerciam até o papel de protetores,
pois a queriam bem para poder seguir o plano de justiçamento elaborado para ela. Teriam que esperar, mas, em compensação, tinham tempo suficiente para proceder análises de seu caráter e personalidade, identificando os pontos fracos onde poderiam exercer maiores pressões e chegar a resultados gratificantes. Julião nunca foi destacado para acompanhar a menina. Como parte envolvida e depois do desequilíbrio no dia em que a viu como Laura, poderia pôr tudo a perder antes que o tempo certo chegasse. Era destacado para serviços menores, ligados sempre a atos de violência. Para ele, aquele trabalho estava melhor do que surrar e, eventualmente, matar um escravo ou outro, que, afinal, em sua concepção, não era gente. Quando Laura estava prestes a completar 12 anos de idade, os mentores da ordem, em assembleia com Valdez e Ângel, deliberaram que era chegado o tempo de dar atenção especial àquele caso. Iniciaram, assim, as influências, as sugestões e a fixação de novas ideias na mente da pré-adolescente, procurando explorar sua forte tendência para os desvios sexuais e vaidades. A boa vingança deve ser levada a efeito devagar, ser curtida, apreciada, e era exatamente isso que fariam com Laura. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 7. Julião alternava estados de lucidez e perturbação com frequência. Na região umbralina onde se encontrava aí, em especial na casa onde morava, aconteciam fenômenos que não conseguia entender. Passavam por lá pessoas com estranhas vestimentas, falando línguas que não entendia, sendo que a maioria nem dava por sua presença no ambiente. Era tudo estranho e inexplicável para sua mente simplória. Quando se sentia confuso, pegava as muletas e ia passear pelos arredores, onde via grande número de estropiados, maltrapilhos com as mãos estendidas para o alto como a clamar por alguma graça. Vinha ali a lembrança do estado em que lá chegara e então agradecia a Deus por ter um teto a cobrir sua cabeça. Uma coisa que estava notando é que suas pernas começavam a atrofiar, dificultando mais sua locomoção. Por vezes, retornava do estado de confusão mental com a impressão de ter estado em local bem diferente. Recordava estar rodeadas por várias pessoas que lhe perguntavam coisas. Para ele, eram anjos, uma vez que brilhavam, uma luz clara com maior ou menor intensidade. Quando voltava ao seu estado normal, sentia-se mais leve. Outra coisa que lhe parecia estranho era o fato de que uma moça que morava na mesma casa, por vezes, em meio a uma conversa, entrava em perturbação e, literalmente, sumia de sua visão. O mesmo, em relação a ele próprio, já fora narrado por ela. Quando regressavam desses trances, pouco ou nada recordavam. Ambos nem desconfiavam, mas estavam sendo preparados para reencarnarem compulsoriamente. Nesses casos, o reencarnante não possui condições que o levem a interferir em seu próprio plano de retorno à matéria. A ignorância e a falta de requisitos morais criam impedimentos, o que faz com que abnegados irmãos especialistas se responsabilizem pelo processo. É uma árdua tarefa, reservada àqueles que atingiram metas de desprendimento e inabalável amor a Deus e ao próximo. Breve, Julião receberia nova oportunidade na matéria para tentar refazer caminhos mal percorridos, aprendendo a respeitar e a amar o próximo. A atração que Laura despertava em Julião viria a fazer com que ele reencarnasse próximo a ela, até na tentativa de suas vidas se cruzarem e amenizar o sentimento de ódio que ele carregava no coração. A todos é dada a chance de perdoar, esquecer. Não viria com alegações consanguíneas. O seu caso não era simples. Muito tempo no umbral fez com que perdesse vínculos e contatos. Ninguém que pudesse interceder por ele, testemunhar um ato de bondade,
uma boa intenção. Sua última estada na matéria fora desastrosa, matara e torturara usando todo o expediente baixo para ter o que desejava. Obedecendo a intricada cadeia de contatos, os irmãos construtores, como são chamados os que programam as reencarnações, iriam procurar posicioná-lo em um lar não longe de onde Laura vivia. Teriam que negociar uma família que o aceitasse em seu seio. Muito trabalho de pesquisa em arquivos seculares e localizaram um grupo já encarnado que, de certa forma, iria preencher os requisitos preliminares para uma aproximação. Eram pessoas que em outra vida já tinham interagido com Julião, mais precisamente na época do Engenho da Estrela. Convenientemente, habitavam um local não muito longe de onde Laura vivia. Vinham dos mais variados estratos sociais de antanho, fossem senhores ou escravos. As posições atuais, por vezes, se invertiam. Estavam agregados na mesma comunidade justamente para que o estreitamento no contato os ajudasse a criar convivência em harmonia e menos conflitos do que tiveram anteriormente. Haviam voltado com tarefas definidas na espiritualidade, como sinalizadores das coisas positivas. Eram irmãos já com certo grau de adiantamento moral que lá estavam para trazer bom exemplo e ajudar com atos de amor no desenvolvimento e crescimento do grupo como um todo. Fisicamente, habitavam um grupamento de barracos construídos à beira de uma estrada que ligava a cidade aos seus bairros periféricos. Com o tempo, o número de barracos aumentou, constituindo no local uma grande favela. Começaram, então, a procura por uma família que pudesse ser convencida a assumir a tarefa de aceitar o espírito Julião em seu seio. Várias aproximações foram tentadas sem lograr êxito, até que, em um barraco de um cômodo apenas, encontraram um casal com uma filha de 8 anos. Em desdobramento, foram abordados. A mulher, sempre de maus bofes, foi a mais difícil. Era espírito ainda preso a grosseiras vibrações e, invariavelmente, ia dormir impregnada de comida e álcool. Tiveram que provocar nela um mal-estar físico, fazendo com que moderasse no garfo e no copo para um contato mais lúcido. Chegaram a ela com jeito, mas a simples menção de uma gravidez a deixou furiosa. Com o vocabulário mais chulo possível, expressou bem o que achava daquela abordagem por ela sofrida. Despachou aos berros o grupo que fora incumbido da tarefa. O trabalho não podia parar, e Carlos, coordenador do grupo, em reunião com seus pares após o incidente, resolveu fazer uma abordagem à filha do casal. Teriam que ser cautelosos. Na noite seguinte, durante o sono, o espírito da menina deixara o corpo físico e encontrava-se perambulando pelos arredores da favela. Aparentava bem mais do que os seus 8 anos. Carlos, tomando uma aparência quase tão jovem quanto ela, aproximou-se com cautela, não querendo assustá-la. Chegou e sorrindo e, ajudado por seus companheiros, emitiu vibrações de amor fraterno. A menina estava receptiva e olhava com simpatia, o que tornou tudo mais fácil. A partir daí, entabularam conversa. A primeira de várias que iriam ter.